Graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje eu gostaria de compartilhar com vocês aquilo que está em 1 Reis, capítulo 19, a partir do versículo 1, que diz: E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como totalmente matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: Assim me façam os deuses, e outro tanto, se de certa manhã a estas horas não puser a tua vida como a de um deles. O que vendo ele, se levantou e para escapar com vida se foi, e chegando a Berseba, que é de Judá, deixou ali o seu servo. Ele, porém, foi ao deserto, caminho de um dia, e foi sentar-se debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: Já basta, ó Senhor, toma agora minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. E deitou-se e dormiu debaixo do zimbro, e eis que então um anjo tocou e lhe disse: Levanta-te, come. E olhou, eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água, e comeu e bebeu e tornou-se a deitar-se. E o anjo do Senhor tornou segunda vez, e o tocou e disse: Levanta-te e come, porque te será muito longo o caminho. Levantou-se, pois, e comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus, e ali numa caverna, e passou ali a noite, e eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: O que fazes aqui, Elias? E ele lhe disse: Tenho sido muito zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e só fiquei eu e busco a minha vida para me tirarem. E Deus lhe disse: Sai para fora e põe-te neste monte perante o Senhor. E eis que passava o Senhor, como também um grande e forte vento que fendia os montes e quebrava as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. E depois do vento um terremoto, também o Senhor não estava no terremoto. E depois de um terremoto um fogo. Porém também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo uma voz mansa e delicada. E sucedeu que, ouvindo a Elias, envolveu o seu rosto na sua capa e saiu para fora, e pôs-se à entrada da caverna. E eis que veio a ele uma voz que dizia: O que fazes aqui, Elias? E ele disse: Eu tenho sido extremamente zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E só eu fiquei, e busco a minha vida para me tirarem. E o Senhor lhe disse: Vai, volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco, e chegando lá unge a Israel rei sobre a Síria. Também a Jeú, filho de Nimsi, ungirás rei de Israel. E também a Eliseu, filho de Safate, Abel, Meolá, ungirás profeta em teu lugar. E há de ser que os que escapar da espada de Azael, matá-lo-á Jeú. O que escapar da espada de Jeú, matá-lo-á Eliseu. Também deixarei ficar Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não o beijou. Elias, um profeta, um grande homem de Deus, cujo significado do seu nome, o Senhor é o meu Deus. Todas as vezes que alguém se referia a Elias, todas as vezes que alguém chamava Elias, todas as vezes que alguém falava o nome de Elias, tinha que falar: o Senhor é o meu Deus. O Senhor é o meu Deus. Antes desse episódio, Elias protagonizou diversos milagres. Com a sua capa, ele abriu o rio Jordão, profetizou uma grande seca que durou 3 anos e meio e foi alimentado por corvos. Aumentou o azeite e a farinha de uma viúva. Protagonizou a primeira ressurreição na palavra de Deus, que foi a ressurreição do filho da viúva. Destruiu o altar de Baal, decretou o fim da seca, quando mandou o seu servo olhar por 7 vezes o céu. E na 7ª vez aquele servo viu uma pequena nuvem, do tamanho da mão de um homem. Elias profetizou que choveria, e choveu. Nesse contexto aqui, reinava Acabe e Jezabel. Eles faziam o que era mal perante o Senhor. Eles adoravam outros deuses. Eles faziam altares a deuses estranhos. E eles adoravam a Baal. E foi proposto que o Deus que derramasse fogo sobre o altar seria o verdadeiro Deus. Naquela ocasião, havia 450 profetas de Baal que clamavam por fogo a esse Deus. E eles clamavam e nada acontecia.
Chegou ao ponto de Elias zombar daqueles profetas, dizendo: vai ver que ele está cochilando, ou vai ver que ele está no banheiro. Eles clamaram, clamaram, e não desceu fogo naquele altar. Quando chegou a vez de Elias, Elias molhou aquele altar com água, clamou ao Senhor, e rapidamente veio fogo no altar. Por intermédio de Acabe, Jezabel fica sabendo do ocorrido. E ela manda um mensageiro ameaçando Elias de morte. Elias, eu vou te matar. Elias, você vai morrer. E Elias fica extremamente abatido. Ele leva o servo dele para Beceba e ele volta para o deserto. E aí, debaixo de um zimbro, ele clama a Deus pela morte e ele fala: Senhor, já basta, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais. Os pais de Elias já eram mortos naquela ocasião. Ele se sentia como alguém descido à sepultura, que não podia fazer mais nada, alguém cansado, alguém que desejava a morte. E naquele momento, ele adormeceu. Quando ele adormeceu, ele foi tocado por um anjo. Esse anjo fez pão para Elias, deu pão e água para Elias. E novamente Elias adormeceu. O anjo não desistiu de Elias, acorda Elias novamente e fala para ele comer de novo, porque a jornada dele seria longa. Depois que ele comeu, Elias andou 40 dias e 40 noites até chegar ao Monte Horebe. Isso dá em torno de 320 quilômetros. Ele andou isso com uma refeição só. Ele havia experimentado muitos milagres, veio fogo do céu, até um jovem ressuscitou quando ele esteve por perto. Ele andou 40 dias e 40 noites com uma refeição só, com muito vigor. E como era para Elias estar se sentindo nessa ocasião? Era para ele estar eufórico, em festa, porque teve fogo, teve anjo, teve comida. Só que não. Novamente, Elias fica desanimado, abatido, sem perspectiva. Muitas vezes nós estamos da mesma forma. Em alguns momentos das nossas vidas, nós temos experiências com Deus, nós somos fortalecidos por Deus, nós continuamos a nossa caminhada, mas de novo nós ficamos desanimados. E Elias entrou numa caverna, ele estava extremamente apático, ele não queria fazer nada, não queria ouvir nada nem ninguém, não queria ver ninguém, não queria ver nada, ele não aguentava mais. Você já vivenciou isso? Às vezes você só queria apertar um botão e desligar todas as coisas. Elias tinha experimentado aqueles milagres extraordinários. E quando ele entrava na caverna, nem aquele fogo, nem aquela ressurreição, nem a seca que ele profetizou, nem a chuva que ele profetizou fazia algum sentido, nada motivava ele mais. E Deus pergunta para ele: Elias, o que você está fazendo aqui? E ele disse: tenho sido muito zeloso para o Senhor Deus dos Exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu só fiquei e buscam a minha vida para me tirarem. E ele começa a falar como um desabafo ao Senhor, ele começa a colocar para fora aquilo que ele pensava, aquilo que ele revelava, aquilo que consumia a alma dele, como se ele dissesse: Senhor, não dá mais, eu sou fiel, mas os infiéis estão ganhando, os profetas morreram, eu estou sozinho, eu estou com medo, vão me matar. Deus estava fazendo Elias falar para ele aquilo que doía dentro dele. Deus quer que a gente comece a falar aquilo que nos machuca, aquilo que nos confronta, aquilo que dói no nosso coração, porque a nossa visão distorce a perspectiva correta da vida. Elias estava com a visão distorcida, porque aquela dor, aquela ameaça de morte, aquilo que ficava no pensamento dele corrompia os pensamentos e a visão de Elias. Ele ficava míope diante daquilo que se apresentava diante de Deus.
diante dele. Às vezes nós temos esses pensamentos que nos consomem. Nós vamos dormir com algum pensamento ruim e passamos a noite às vezes com claro, e aquele primeiro pensamento nos assalta pela manhã. E Elias às vezes ficava pensando: o recado de Jezabel, isso não é justo, isso não é justo. E isso distorce a visão de mundo, isso afeta os pensamentos da realidade, afeta o corpo, afeta a fé, o corpo chega a adoecer, a espiritualidade fica comprometida. E olha que 40 dias atrás, Elias tinha tido uma experiência com um anjo, ele tinha sido tocado e alimentado por um anjo. Há um tempo anterior ele viu fogo descendo do céu, ele tinha participado de ressurreição, mas mesmo assim, aqueles pensamentos destrutivos mexiam com ele, tirava o foco dele, e ele ficava: ameaça de Jezabel, eu vou morrer. E é preciso levar esses pensamentos repetitivos que nos destroem diante de Deus, pois o autor da vida foi quem escreveu a nossa história. Nós podemos ver Davi fazendo isso no Salmo 43. Ele fala assim: faz-me justiça, ó Deus, e pleiteia minha causa contra a nação ímpia. Livra-me do homem fraudulento e injusto, pois tu és o Deus da minha fortaleza. Por que me rejeitas? Porque quando ando lamentando por causa da opressão do inimigo, envia a tua luz e a tua verdade para que me guiem e me leve ao teu santo monte e aos teus tabernáculos. Então irei ao altar de Deus, a Deus que é a minha grande alegria, e com a harpa te louvarei, ó Deus, Deus meu. Porque está abatida, ó minha alma, e porque te perturbas dentro em mim, espera em Deus, pois ainda o louvarei, o qual é a salvação da minha face, meu Deus. Deus é poderoso para lhe mostrar a verdade e abrir os seus olhos para ver a verdadeira perspectiva. Espere em Deus, pois ainda o louvarei, o qual é a salvação da minha face, Deus meu. Muitos salmistas começam lamentando, trazendo palavras de desespero, de desesperanças, mas eles vão falando com o Senhor e algo vai mudando dentro deles, e no final eles mudam. Espere em Deus, pois ainda o louvarei. O Deus Todo-Poderoso, ele pode mudar os pensamentos que te perturbam, porque ele tem a perspectiva da realidade verdadeira, ele tem a interpretação da realidade correta, diferentemente de quando nós fazemos essas interpretações erroneamente, equivocadamente. Deus traz a verdadeira realidade, e isso tem sido uma resposta pela parte de Deus. Nesse momento ali na caverna, não adiantava o anjo para Elias, não adiantava o pão, a água fresca, não adiantava o que já tinha acontecido até ali. E o Senhor foi pessoalmente resgatar Elias. E quando Deus chega na caverna, ele checa o coração de Elias e ele fala para Elias, ele dá uma ordem para Elias: sai da caverna, Elias. E ele continua paralisado. Mesmo diante de uma ordem de Deus, Elias não consegue se mover, ele não consegue sair de dentro da caverna. Parece que algo prende ali dentro, e o Deus começa a revelar o seu poder. E dentro da caverna, Elias ouve um vento forte batendo. A palavra de Deus fala que esse vento forte fendia os montes, e fala que ele espalhava as pedras. Ele não sai da caverna nem ouvindo esse vento. Deus é capaz de esculpir as pedras e a vida só com o seu sopro. A palavra hebraica para vento é ruia, que é a mesma para sopro, que é a mesma para espírito. Deus é capaz de esculpir as pedras com o seu sopro. Então ele é capaz de esculpir as suas dores da sua alma com um sopro. Não houve palavras, mas houve manifestação do poder de Deus. E mesmo assim, Elias não saiu da caverna. Depois disso, houve um terremoto. Deus abalou todos os alicerces da terra naquele lugar. E ele não saiu da caverna. Deus tem poder para abalar os alicerces da terra. Sai da caverna. E Elias não saiu da caverna. Depois veio o fogo. Elias já tinha tido uma experiência com fogo naquele momento.
em que foi consumido aquele altar. E Elias não saiu da caverna, mas Deus não desistiu de Elias. Deus não vai desistir de você. A palavra de Deus fala que ele falou com uma voz mansa e delicada, como um sussurro. Ele só sai da caverna depois que ele ouviu essa voz mansa e delicada de Deus, porque isso remete a gentileza, remete a carinho, remete ao amor. Deus revela a Elias a suavidade do seu amor. A Bíblia não fala aquilo que Deus falou no ouvido de Elias, mas era algo calmo e suave, era algo delicado, era algo gentil. Quando Deus falou com Daniel, quando ele estava prostrado, Deus falou: você é muito amado. Quando ele falou com Isaías, ele falou: eu estou contigo, não te desampararei. Quando ele falou com Josué, ele falou: ser forte e corajoso, eu sou contigo. Não sabemos o que Deus falou ali para Elias, mas fez com que ele se levantasse e fosse para a entrada da caverna. E Elias cobriu a cabeça, porque era um sinal de respeito. Até hoje nós vemos os judeus com kippá, que significa sinal de respeito ao Senhor. E Deus novamente pergunta: o que fazes aqui? E Elias responde a mesma coisa, só que Deus dá uma nova missão para ele: volta para o seu caminho. Elias tinha saído do caminho dele. Volta para o seu caminho, unge aqueles reis e unge a Elias, que vai te substituir. Eu quero falar que Deus está aqui. Muitas vezes você acha que aquilo que vai te arrancar da caverna é um milagre. E muitas vezes não é um milagre, é a voz suave de Deus. Às vezes você está tão abalado que nada te toca. Não importa o vento, não importa o terremoto, não importa o fogo, não importa o milagre. Porque você precisa da voz suave de Deus, da voz gentil, da voz delicada de Deus ministrando na sua alma. Se você quer continuar corajoso, você não pode ficar pensando nos perigos que te amedrontam. Abra seu coração para Deus, como fez Elias. Expresse aquilo que está no seu coração, como Davi e tantos outros fizeram na Bíblia. À medida que você vai reconhecendo aquilo, o que te põe na caverna, e quem é o seu Deus, o Deus poderoso, mas um Deus gentil, carinhoso e amoroso, ele muda a maneira como você se enxerga e vai se tornando cada vez mais capaz de deixar aquilo que te prende, que te desanima, que te isola, que te mobiliza, que te esconde. Você vai sair do escuro e você vai para a claridade. Só é possível cumprir com o propósito de Deus na sua vida se a sua perspectiva for restaurada. E é interessante que no final da vida de Elias, ele não morreu. Ele foi levado por um redemoinho. Aquilo que ele temia não aconteceu. Aquilo que você teme provavelmente não vai acontecer na sua vida. Seja livre daquilo que te prende, dos medos que te prendem. Deus tem vida para você. Deus tem planos de paz. Abra seu coração para Ele. Deixe Ele ministrar na sua alma. Ouça a voz delicada e suave do Espírito falando ao seu coração. Em nome de Jesus. Amém. Vamos orar. Pai, que essa palavra tire os meus irmãos da caverna. Que eles sejam capazes de ouvir a tua voz doce, a tua voz suave, a tua voz meiga, a tua voz delicada, a tua voz gentil, ó Deus, que gera vida, que traz uma perspectiva nova, uma visão restaurada. Que haja vida, que haja restauração, que haja o toque do teu Espírito Santo, que haja revelação da tua palavra, que haja transformação de vida em nome de Jesus. Amém.